Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus entre os benditos. Vamos dizer mais uma vez, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre motivo de alegria poder falar da palavra de Deus, irmãos, porque a palavra de Deus é a arma forte contra Satanás. Ela é onde vai na divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir tantos pensamentos como intenções. É a palavra de Deus. Então é sempre motivo de estar satisfeito, alegre, para poder transmitir aquilo que o Espírito Santo, através da sua palavra, deixou escrito. Também quero agradecer os irmãos, que está aqui presente nessa noite. Não por mim, mas por Jesus. Vieste honrar aquele que vos honra desde antes da fundação do mundo. Aquele que derramou o sangue no Calvário para vos salvar, vos remir, vos perdoar e colocar-vos aqui dentro para daqui a pouco estar dentro do novo céu. Irmãos, o tema da mensagem que vai ser falada é a gratidão que transforma. Está escrito em Lucas, capítulo 17, o verso 11. E aconteceu que indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Jesus começou o seu ministério e ele começou a fazer as obras que o Pai determinou. Ele caminhava por essa terra, andava, entrava nas aldeias, saía das aldeias, entrava nas cidades, saía das cidades, anunciando a palavra de Deus, curando, libertando, salvando, transformando vidas, porque para isso que ele foi enviado à terra, para cumprir o chamado do seu Pai, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, e foi ungido para que pregasse boas novas quebrantados, tirasse os presos das prisões, libertasse os cativos, curasse os presos. Essa foi a missão de Jesus, quando ele desceu nessa terra e ele andava caminhando. Então ele vinha para Jerusalém e ele passou pela Galiléia e Samaria. Bem sabemos que os samaritanos, eles não têm muita amizade com os judeus. Eles têm uma briga entre eles, brigas religiosas. Um acredita de uma forma, outro acredita de outra forma. E isso trouxe uma dissensão entre eles, a ponto de, quando um judeu passava por Samaria, eles era, tipo assim, escarnecido, zombado. O que está fazendo aqui esse camarada? A própria palavra de Deus diz que Jesus, uma vez passando por Samaria também, já estava anoitecendo, os seus discípulos foram pedir hospedagem para que Jesus passasse aquela noite. E os samaritanos negaram hospedagem para Jesus, a ponto dos discípulos ficarem tão furiosos que eles pediram: Senhor, quer que oramos e desça fogo do céu, como fez Elias? Jesus: não, eu não vim para esse fim, não, eu vim para salvar os homens. Então a briga era tão terrível entre os judeus com os samaritanos, mas Jesus não tinha esse problema. Se tinha que passar por Samaria, ele passava por Samaria, porque ele tinha que cumprir o propósito que o Pai dele determinou ele para cumprir. Verso 12: e entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, porque os homens que tinham tal doença, eles eram considerados imundos, eles eram excluídos da sociedade, eles não podiam ter um convívio humano, mas normalmente como se há de costume, eles eram isolados. Eram pegos aqueles homens e eles eram isolados. Não importava se a raça que ele era, a cor que ele era, a nação que ele era, a crença que ele tinha.
pegavam eles todos e colocavam num local, numas aldeias, e eles ali ficavam, porque eles não poderiam passar a imundícia deles para ninguém, porque eles eram considerados imundos. Mas o que me chama a atenção é que como pode um homem doente, com uma doença má, uma doença imunda, uma doença impura, ficar junto com outros homens, mulheres com outras mulheres, a proliferação daquela enfermidade só iria levar aqueles homens e aquelas mulheres à morte. Não tinha um cuidado especial para com aqueles homens e aquelas mulheres. Não, vamos fazer o seguinte, vamos separar aqui para cuidar um de cada vez. Não, junta todo mundo, está amaldiçoado, está condenado, que morra. Está condenado à morte, cometeu algum pecado, fez algo muito grave para estar nessa enfermidade. E os homens e as mulheres deixavam famílias. Pensa bem, irmãs e irmãos, deixar filhos e ter que ficar definhando num local aonde a enfermidade começa a comer o corpo, é de fora para dentro ali assim, ó. Começa a comer, vai dando aquelas chagas, aquelas coisas ruins. Terrível enfermidade. E aqueles homens viviam isolados da sociedade, não podia ter contato nem convívio com ninguém. E a palavra de Deus diz, quando eles viram Jesus passar, eles pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Quando passava qualquer viajante, eles eram obrigados a gritar: imundo! Eles eram obrigados a gritar: imundo! Mostrando que ele era um homem imundo, que aquele viajante não poderia chegar perto dele. Mas eles pararam de longe e disseram: Jesus, tem misericórdia de nós. Quem pode dar um glória a Deus por essa misericórdia? Misericórdia, irmão, é tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece. É você ter misericórdia, é tratar uma pessoa, ela não merece aquele tratamento, mas você vai fazer além do que ela merece, mais do que ela merece. Isso é ter misericórdia, isso é ser misericordioso. E eles gritaram: tem misericórdia de nós. Aí a palavra de Deus continua dizendo: e ele vendo, disse-lhes, verso 14: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Coisa linda. Ide, mostrai ao sacerdote. Meus irmãos, minhas irmãs, aqueles homens naquela situação deplorável de vida, carne podre já. Jesus falou assim: ó, vai, mostra-te ao sacerdote. Eles tinham que estar com uma fé além do normal. Porque como que eu vou me mostrar ao sacerdote todo cheio de lepra? Mas a fé que uma vez foi dada, eles creram na palavra por causa da misericórdia. Jesus foi compassivo com eles, foi maravilhoso, foi bondoso com eles. Vai, ide. E o mais interessante é a palavra ide. No ide, eles foram. E eles começaram a ficar limpos, Abraão. Eles olharam assim,
Cadê? Não tem mais nada. Não tem mais nada, eu estou curado. Muitas vezes, nós estamos precisando do ID. Deus está me convidando e está nos convidando para nós entrarmos no ID. É no ID de Deus é que a sua doença vai ser curada. É no ID de Deus é que sua família vai ser restaurada. É no ID de Deus que as bênçãos de Deus descerão sobre as vossas vidas. E eles foram. Olhou, meu irmão, eu fico imaginando. Hoje eu estava em casa pensando, falei, meu Deus, pensa numa doença cruel. Jó teve essa enfermidade. A solução que Jó achou para amenizar era coçar com caco de telha. Eu fiquei imaginando a pele daqueles homens sendo restaurada. E aqueles homens tido como imundo durante aquela sociedade, andando de cabeça erguida, rumo a Jerusalém para falar com o sacerdote. Mas antes de chegar lá, algo extraordinário aconteceu, não tem mais enfermidade. A palavra de Deus diz, e aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Verso 15, e um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Quem pode glorificar a Deus em alta voz aí? Porque tu foste limpo, tu foste liberto, tu foste salvo. Deus tem restituído a tua casa, a tua família, tem te dado saúde, tem te dado dinheiro, tem te dado carro, tem te dado casa, não tem deixado você passar necessidade. Quem pode dar um glória a Deus? Glória! Voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era um samaritano. É aonde eu volto, no meio daquela aldeia, eles não quiseram saber se tinha judeu, se tinha grego, se tinha samaritano. Está doente, coloca todo mundo junto para morrer. Mas esse samaritano, ele voltou, agradecendo a Deus, glorificando a Deus, se prostrou nos pés do Senhor, e disse: Senhor, eu te agradeço, Senhor, a gratidão do meu coração, pela renovação, pelo renovo do meu corpo. Naquele momento ele foi, se humilhou diante da presença de Deus. Mais 9, porque estava firmado na lei, tinha que se apresentar ao sacerdote. Eles foram os 9, esqueceram de quem tinha feito algo extraordinário na vida deles. Porque pela lei de Moisés, eles tinham que se apresentar ao sacerdote. Mas está escrito que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O samaritano, o estrangeiro, ele não tinha o costume de ir a Jerusalém oferecer nada, porque eles tinham aquela briga que eu falei. Um achava que era no monte que tinha que adorar, outro achava que era em Jerusalém. Quando a mulher interrogou Jesus, falou: Senhor, aonde é que adora? É no monte ou é em Jerusalém? Jesus falou para ela o quê? O que Jesus falou para ela?
os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aquele samaritano, ele entendeu que não era em Jerusalém e não era no monte, era diante da pessoa do Senhor Jesus, que era para adorar em espírito e em verdade, porque ele não se preocupou com a lei, porque ele já tinha recebido a graça de Deus. Glória! E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Os outros não voltaram, mas ele voltou, porque algo extraordinário ia acontecer na vida dele. Algo além da cura material, algo além da cura do corpo, algo além daquela dor que ele sentia, daquele incômodo dia e noite. Jesus falou: cadê os 9? Não, os 9 foram cumprir a lei que botou todo mundo para morrer, a lei que sentenciou a morte. Mas eu se manifestei porque eu sou a verdade, eu sou a graça. Eu não vim para matar os homens, não. Eu vim foi para salvar os homens. E disse-lhe: levanta-te e vai. Aquele homem prostrado aos pés de Jesus, adorando. Eu te agradeço, Senhor. Quem pode agradecer a Deus por algo aí? Fala com Deus aí, agradece aquilo que Deus tem te dado. Ele prostrado aos pés do Senhor: eu te agradeço, Senhor. Jesus fala para aquele homem: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Melhor do que qualquer cura, melhor do que qualquer coisa é a salvação da alma. Os 9, eles receberam as cartas, fizeram o ritual que Moisés ordenou, que está em Levítico 14, depois os irmãos lê. Qual era o rito que o leproso tinha que cumprir? Está escrito em Levítico 14. Eles se preocuparam com o bem-estar deles diante da sociedade. Mas aquele estrangeiro não. Aquele estrangeiro, o Espírito já o comovia. Já mostrava para ele que algo maior ia acontecer. Que é a maior coisa que o homem e uma mulher pode ter nessa terra, é a salvação. Sem a salvação não adianta ter saúde, sem a salvação não adianta ter carro, casa, nada, porque tudo isso perece. Mas a salvação é algo que vai te colocar dentro dos céus, aonde as coisas são incorruptíveis, aonde a traça não corrói, aonde o ladrão não mina, aonde a enfermidade não chega. É a salvação. Então eu convido a igreja nesse momento para agradecer a Deus pela tão grande salvação. Eu finalizo aqui essa mensagem falando para os irmãos: não se preocupeis com as coisas temporãs desta terra. Não, seja grato a Deus. É no seu ide, é no seu caminhar para o templo, é no seu caminhar para o trabalho, é no seu caminhar para a escola, é no seu caminhar para onde o irmão e a irmã for. Vá agradecendo a Deus, vá confiando que algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Se tu está preocupado com o seu filho que está fora, com o seu esposo, com a sua esposa, com essa enfermidade que você tem, Ele é fiel, Ele é poderoso. Não espera receber para agradecer, não. Agradeça antes.
já amanhece agradecendo, já termina o dia agradecendo, porque um renovo vai acontecer, porque essa palavra, ela não ficou só escrita como figura, não, ela vai se cumprir. A lepra era considerada como um pecado. Hoje sabemos que o mundo vive num pecado, a humanidade no pecado, e esse pecado muitas vezes quer nos corromper. Mas saiba que Jesus é misericordioso. E Ele vai usar a misericórdia dEle para te purificar. Não deixa Satanás colocar na sua mente, não deixa Satanás colocar na sua mente que para ti não tem mais jeito. Que isso que você fez, você está condenado. Não. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. É todos os dias a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. E que Deus vos abençoe.